Bom, o Flamengo joga na quinta contra o Atlético Mineiro e o Samuel Lino chegou hoje no Rio. Vamos falar com o Richard Souza, então, para trazer mais informações sobre os reforços do Flamengo. Seja bem-vindo, Richard. Oi, Mari, tudo bem? Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Olha, Mari, tô com o celular em mãos aqui porque já são um pouco mais de 3 horas de atraso pra chegada do Samuel Lino, viu? Tá sendo aguardado no aeroporto do Galeão pra fazer exames médicos e assinar contrato com o Flamengo até 2029. Atacante, 25 anos, estava no Atlético de Madrid da Espanha. A contratação mais cara da história do Flamengo custou 143 milhões de reais. Ele volta, né? Já que passou aqui pela base rubro-negra entre 2017 e 2018. Amanhã, chegada prevista de Jorge Carrascal, meia colombiano de 27 anos, que estava no Dínamo de Moscou da Rússia. Também vai assinar por 4 temporadas. É uma negociação que já estava resolvida há mais ou menos 10 dias, mas havia algumas pendências, mas agora tudo solucionado, viu, Mari? E logo mais, aqui no CT Ninho do Urubu, a apresentação do lateral direito Emerson Royal, que já está inscrito na CBF. Agora é pouco provável que ele jogue contra o Galo na quinta-feira, Mari. Valeu, Richard. Obrigada. A contratação mais cara da história do Flamengo acabando de chegar, mais cara da história do Botafogo acabando de chegar. Segundo semestre promete, hein? Ô, Vene Casagrande, pra você, esse é uma situação de cartão vermelho ou não? Vene, começa você. Eu acho que sim. Para mim, sim? Eu acho que deveria levar cartão vermelho. Inclusive, esse mesmo árbitro, o Ramon Abate, na Copa do Mundo de Clubes, em um jogo, eu não sei se a gente pode mostrar a imagem, em um jogo muito parecido, ele expulsou na ocasião. Então eu acho que não sei qual foi o que ele viu de diferente para nesse caso ele não expulsar. Inclusive, vai uma outra crítica também, Fernando Amaya. A quantidade de tempo que o jogo ficou parado para ele tomar essa decisão. Não pode, isso atrapalha demais o jogo, atrapalha demais o ritmo de jogo. Mas, te respondendo, Fernandinho, para mim era expulsão nesse caso aí. Ô, Pedrosa, para você, eu acho que o que foi o definidor para eles não escolherem o vermelho, deu para ouvir, pelo menos tô falando pelo que o VAR falou. Ele diz, ele domina a bola não vai em direção ao gol. Eu acho que esse, dentro de um dos 4 critérios, que eu acho que não, tenho certeza, um deles é esse, a bola tem que estar em direção ao gol, né? A bola ela foi dominada e ela piscou, ela pingou pra trás, né? São 4 critérios. Quais são os critérios? Pode falar aí no meu ouvido que eu vou repetir, pode falar. Os 4 critérios pra definir nesse momento se é um cartão vermelho ou não. Primeiro critério, pode falar que eu repito. Chance clara de gol. O segundo critério, ele precisa estar ocupando. Ser o último homem, eu acho que ele era o último homem. Mais um critério é impedir chance clara de gol, ser o último homem, mais um, a direção da jogada, que é o que eu acho que foi aí que bateu na trave, porque a direção da jogada não estava indo para lá, estava indo para trás. Pedrosa, para você foi vermelho ou não foi vermelho? Então, eu ia pedir para nossa direção, para a gente talvez colocar a imagem mais aberta, se é possível, colocar a imagem mais aberta. Tem esse, é a próxima, é a próxima. Um pouco mais de cima. Vai, pode rodar porque que vai aparecer. Porque eu acho que dentro dos critérios que você falou, 3 são preenchidos. Ele é o último homem, ok? Perfeito. Tem que preencher todos. Ele é o último homem. Ele chance clara de gol, gente. Chance clara de gol, sim. É bem clara de gol. E a direção da bola? Então, aí é que é a minha dúvida. Porque quando o Plata domina a bola, o Fausto Vera o impede de chegar, tá? Sim. O impede de chegar. Eu não sei se o Plata teria as condições, até porque estava chegando o outro jogador ali, de conseguir finalizar e fazer o gol. Mas eu vou ser sincero, Fernanda, eu acho que é um antijogo muito grande do Fausto Vera, porque ele não disputa a bola, não tem disputa de bola ali. Então, dar o cartão vermelho, pra mim, seria a melhor decisão nesse lance. O Bruno Henrique ficou bravo, não foi, Vene Casagrande, com essa situação toda? Até porque o próprio árbitro falou, olha, a gente tá checando, ou vai ser pênalti ou vai ser cartão vermelho na falta. Aí ele vai e muda todo o critério dele, a opinião dele, após analisar o VAR. Não faz o menor sentido. E eu levo em consideração também, até mesmo a virtude do atleta. O Plata é um atleta que, do jeito que ele dominou ali, e como ele é um cara veloz e ele é canhoto, ele dominou pra bater. Ele bate com o quê? Com a canhota. Ele domina pra bater com a canhota. E ele é rápido o suficiente pra poder chegar nessa bola. Então acho que, digamos que o Fausto Vera não tivesse feito a carga nele, ele chegaria em condições pra finalizar. Esse pacotão que você chegou todo metido aqui. Mas não é? E tem um detalhe. Certo. Ó, e tem um detalhe. Fala aí. Isso precisa ser dito, tá? Sem viajar, sem Eurotrip, sem gastar cartão
cartão corporativo, sem almoço em restaurante caro. É tudo aqui, ó. Muito. EAD, é assim que se fala, Pedro? EAD. É tudo EAD. Ensino à distância. É videoconferência e pronto, entendeu? Muito bem. E quem tá nesse pacotão aí? Você falou os nomes aqui, o Jorginho já veio, já tá. Eu considero o Jorginho nesse pacotão, claro. porque assim, foi um esforço da diretoria do Flamengo conseguir tê-lo antes da Copa do Mundo de Clubes, senão só teria agora. Então o Jorginho janela, chegou muito bem, exatamente, e aí o Flamengo pôde apresentar a torcida do rubro-negra presente ontem no Maracanã. Emerson Royal, jogador que todo mundo conhece, lateral direito, e o Saúl, meia espanhol. Inclusive, Fernandinha, muita gente me perguntou, e eu fui apurar isso, como que o Felipe Luiz enxerga o Saúl, como que a diretoria enxerga o Saúl. Ele chega para suprir a ausência do Gerson. Ele vai fazer aquilo que o Gerson, ou melhor, vai tentar fazer aquilo que o Gerson fazia no meio de campo do Flamengo, jogando muito mais pela ponta direita, como o Gerson estava fazendo. Então, a diretoria enxerga que o Saúl vem para a vaga do Gerson. E ainda tem o Samuel Lino, que vai chegar nessa terça-feira, ainda não foi anunciado de maneira oficial, mas o próprio Flamengo divulgou nas redes sociais que o jogador chega nessa terça-feira, vai fazer exames e depois assina o contrato. E tem o Carrascal, que a gente brinca e tal, que está demorando. De fato, o Carrascal é questão de tempo. É muito mais burocracia ali de documentos entre Atlético Mineiro, Flamengo e o próprio Dinamo de Moscou. Então são esses jogadores, e o Carrascal ele vem para brigar por uma vaga no time com a Arrascaeta, a Emerson Royal obviamente jogar na lateral direita, e o Samuel Lino para ser o extrema esquerda, o ponta esquerda, função que atualmente tem o Michael, Everton, Cebolinha, e eu acho que o Flamengo vai qualificar demais essa posição. Então a gente brinca, é um baita pacotão de reforços. A torcida do Flamengo criticou bastante a diretoria pela demora, achei justo na ocasião, mas eu acho que valeu a pena a espera, valeu a pena esperar tanto, porque de fato são jogadores bem importantes que vão agregar bastante ao time do técnico Felipe Luiz. Vamos para as informações. Antes de mais nada, galera, no Twitter, o Diego Pose, que é comentarista lá do Flamengo, da Flamengo TV, inclusive abraço para todo mundo da Flamengo TV, grande trabalho, muito bom. Cara, eu fico assistindo e de fato são conteúdos maravilhosos. Ah, mas só fala de Flamengo. Óbvio, é a TV oficial do Flamengo e é isso. Ah, mas só fala bem. Beleza, se não quiser assistir, não assiste. Mas são vários conteúdos extremamente bacanas. Inclusive o próprio Diego Pose postou na sua conta no Twitter alguns números importantes e muito relevantes desse Flamengo de Felipe Luiz. Pela primeira vez na história dos pontos corridos, o Flamengo faz 36 pontos em 16 jogos no Campeonato Brasileiro. Isso significa 75% de aproveitamento. Nessas 16 partidas, o Flamengo fez 30 gols e sofreu apenas 6, como eu falei no meu último vídeo. E em 11 jogos não sofreu gol. Cara, isso é muito relevante. Aliás, jogando em casa já são 8 jogos seguidos sem sofrer gol, que eu falei também no meu último vídeo. Essa é a maior sequência da história dos pontos corridos. Pois é, isso explica um pouco o porquê da liderança... O porquê da liderança do Flamengo nesse campeonato brasileiro. Eu só corrigindo uma informação aqui, galera. O volante, falei besteira, é atacante. Bom, foi mal, só estava corrigindo uma informação aqui. Isso explica por que o Flamengo está na liderança do Campeonato Brasileiro e com uma rodada a menos. Cara, o Flamengo está muito bem nessa competição. Isso precisa ser dito. Inclusive, o fato do Flamengo estar bem nessa competição, ela confirma uma outra informação que a gente vem dizendo há muito tempo. O foco do Flamengo será o Campeonato Brasileiro. E aí agora o Flamengo tem um jogo importante nessa quinta-feira contra o Atlético Mineiro e muita gente me questionando. Qual será a postura do Flamengo, time reserva? Gente, olha só. Isso é uma decisão institucional. O que significa isso? Vem de cima, vem do presidente. E é óbvio que o presidente, junto com o diretor de futebol, que no caso é o José Boto, eles estão dando respaldo ao Felipe Luiz para ele tomar a decisão que ele quiser. O que isso quer dizer? Que a diretoria está com ele. É óbvio que no começo da temporada a gente sabe que teve a definição. Ordem de prioridade, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Dito isso, você, torcedor do Flamengo, se prepare. Porque sim, alguns jogadores, entre aspas, e eu vou botar entre aspas, serão poupados. Porque é impossível, independentemente se você tem um elenco grande, com vários jogadores bons de alto nível, que é o caso do Flamengo, é impossível você brigar de frente com o mesmo time, com o mesmo elenco nas 3 competições.
O Flamengo está priorizando o Campeonato Brasileiro, o que eu acho certo. O Flamengo está priorizando a Libertadores, o que eu acho certo. E o Flamengo deixa a Copa do Brasil na terceira escala, digamos assim, de prioridade na temporada, o que eu também acho certo. Vou dar um exemplo. Já me encantaram. Jorginho e Arrascaeta provavelmente não iniciarão o jogo. O Jorginho veio de uma sequência muito grande. Arrascaeta a gente sabe que tem que ter o controle de carga por conta da parte física dele. O Pedro, por estar suspenso no jogo contra o Ceará, no final de semana pelo Brasileiro, grande chance de iniciar a partida pela Copa do Brasil. O Alacian é um outro jogador que está suspenso para o jogo do Ceará. Pode iniciar também, por que não? Chegou o momento do Juninho ganhar mais minutagem, do próprio Cebolinha justificar o alto investimento que o Flamengo fez por ele. Então, torcedor, o Felipe Luiz ele está respaldado pela diretoria do Flamengo. E eu já adianto para vocês, sim, ele vai preservar alguns jogadores nesse jogo contra o Atlético Mineiro na quinta-feira pela Copa do Brasil, porque o foco do Flamengo está Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Galera, vamos lá. Samuel Lino, Carrascal. Samuel Lino chega nessa terça, como vocês já sabem. O Carrascal chega quarta-feira, como vocês já sabem. E no último vídeo esqueci de mencionar o tempo de contrato desses dois jogadores. Os dois terão um contrato de 4 anos e meio até dezembro de 2029, segundo uma pessoa do Flamengo. Então, contratos longos para jogadores que são jovens, que o Flamengo está fazendo um alto investimento. Carrascal, 12 milhões de euros, cerca de 80 milhões de reais. Samuel Lino, 22 milhões de euros, pelo menos. É muito dinheiro, gente. Então, o contrato tem que ser longo, obviamente. Eu estreiei, não sei, de 5 anos, vou ser sincero, 4 anos e meio até dezembro de 2029. O do Emerson Royal até dezembro de 2028, por exemplo. Segundo informações do jornalista Antônio Carlos, o Flamengo está interessado na contratação do atacante Richarlison. O técnico Felipe Luiz é um grande admirador do futebol do jogador e acredita que ele se encaixaria perfeitamente em seu esquema tático. A intenção do diretor José Botto é oferecer um contrato de 3 anos para o atleta, apostando em sua qualidade técnica e na experiência que ele pode agregar ao elenco rubro-negro. Richarlison, por sua vez, vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro, principalmente vestindo a camisa do Flamengo, clube que dá visibilidade nacional e internacional. O atacante tem como grande objetivo disputar a próxima Copa do Mundo e entende que, jogando no Flamengo, suas chances de ser convocado aumentam consideravelmente. Além disso, o fato de José Botto conhecer bem os representantes do jogador pode facilitar bastante as tratativas para um possível acordo. O Flamengo, que segue ativo no mercado em busca de reforços de peso, vê em Richarlison uma peça importante para fortalecer o setor ofensivo da equipe. A diretoria já iniciou conversas internas e prepara uma proposta oficial que deve ser apresentada nos próximos dias. Felipe Luiz acredita que o estilo agressivo e versátil de Richarlison pode elevar ainda mais o nível do ataque rubro-negro, sobretudo em momentos decisivos da temporada. A torcida do Flamengo já se movimenta nas redes sociais demonstrando empolgação com a possibilidade de contar com o atacante. Caso o negócio se concretize, o jogador chegaria como uma das principais contratações do clube. Internamente, o jogador também vê o projeto esportivo do Flamengo como sólido e ambicioso, o que o motiva ainda mais a retornar ao Brasil. A possibilidade de atuar no Maracanã lotado, com o apoio da nação rubro-negra, é um fator que pesa na decisão do atacante. A negociação segue em andamento e novos capítulos devem surgir nos próximos dias. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Richarlison será uma boa contratação? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.